tarde, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial, mais esta quarta-feira aqui junto com vocês, já pertinho do nosso dia de Natal, terminando o ano, né? E mais uma vez a possibilidade da gente conversar e trocar um pouquinho de informações a respeito da nossa vida, né? Do nosso transformar, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento como ser humano, como pessoa, como ser espiritual que somos, né? Como espírito que somos, na verdade. Toda vez que eu falo nesse tema, né? Somos espíritos, eu me lembro dos amigos em curso, em aulas, em atividades que costumam dizer que tem medo de espíritos, né? E a gente sempre explica como é que podemos ter medo de nós mesmos. Mas é algo mais comum do que a gente imagina. O medo de nós mesmos, né? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês exatamente sobre este tema. O medo que nós temos de nos transformar, de aceitar aquilo que nós mesmos queremos, aquilo que nós trazemos para a nossa vida. E é exatamente em função deste tema que a gente vai fazer o programa de hoje, conversar, continuando, inclusive, o que a gente conversou há 15 dias atrás, que foi a questão do nosso propósito de vida, né? Nós falamos um pouquinho da questão se nós estamos realmente seguindo a nossa missão, o nosso propósito, ou se as coisas estão entravando e não estão acontecendo da maneira que nós gostaríamos na nossa vida. E hoje a gente vai dar continuidade nesse assunto, mas a gente vai incluir aí um tema bastante complexo, que é o medo que não nos permite realizar exatamente aquilo que nós já sabemos que é o nosso propósito, porque você sabe, né? Eu tenho certeza que você sabe. Essa semana eu recebi no consultório algumas pessoas que ouviram o programa da semana retrasada e que acabaram agendando suas consultas. Inclusive, eu vou mandar um beijo para você, Fernanda, que eu sei que você está me ouvindo. Você me disse que ouve todas as vezes, né? E nós estivemos juntas ontem e justamente falávamos sobre isso. Nós já sabemos o que nós queremos, nós já sabemos o que nós precisamos, aquilo que nós viemos fazer. Mas existe um sentimentozinho chamado medo que não nos permite assumir, aceitar, acreditar e se jogar nessa empreitada que a gente tem para vivenciar nos nossos dias. Então, a gente vai falar sobre isso. Para quem está ligando o rádio agora, meu nome é Vanessa Queiroz, eu sou psicóloga, psicanalista e terapeuta integrativa e trabalho justamente auxiliando as pessoas, facilitando as pessoas nos seus processos de autocura através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal e espiritual. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho deste tema, né? Que é o medo que nos impede de conseguir concluir e buscar aquilo que nós realmente viemos fazer, o nosso propósito de vida. Então, para a gente entender um pouquinho e compreender como é que isso funciona, eu costumo contar uma história de uma amiga e que eu passei por uma situação muito parecida. Então, eu gosto de compartilhar essa informação, porque quando as pessoas veem a gente aqui fazendo trabalho, atuando como terapeuta, como psicólogo, conversando com vocês, muitas vezes dá aquela sensação de que, para essa pessoa é fácil falar, ela já conseguiu encontrar o caminho dela, ela já conseguiu se identificar no processo. Mas, na verdade, nós passamos, para chegarmos até aqui, para conseguir falar com as pessoas e trazer essas informações, nós passamos por tudo aquilo que muitos de vocês estão passando hoje. E ainda passamos em algumas situações. Não podemos dizer que somos perfeitos, não. Ainda estamos no caminho de aprendizado e desenvolvimento. Então, eu gosto de compartilhar, porque eu tenho amigas que passaram por isso e eu também passei por essa situação, que é justamente aquela sensação, né, de que você não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr. Eu sei que eu gosto de um determinado trabalho, mas não é aquilo que eu amo, o que eu vim fazer aqui? E de se perguntar isso por milhões de vezes e por um longo tempo. Eu vindo para cá hoje, tive acesso a uma postagem no Facebook de um colega que mora no Rio de Janeiro e ele simplesmente deixou uma pergunta no Facebook dizendo assim: o que você deixou de ser quando cresceu?
né? E é essa pergunta que eu quero te fazer. Vou plagiar aqui meu amigo Lucas, porque é justamente essa pergunta que cabe ao tema que a gente está fazendo hoje. E por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu quero que você pense, enquanto eu conto a minha história para você, eu quero que você pense o que você deixou de ser quando você cresceu, né? E explico o porquê no final, né? Quando eu era pequena, eu tinha o hábito, eu adorava sapatos de salto, adoro sapatos até hoje, sou uma pessoa apaixonada por sapatos. E eu roubava os sapatos de salto da minha mãe, vestia esses sapatos, andava pela casa e tinha lá uma lozinha, aquelas lozinhas que não era nem o quadro negro ainda, era aquela lozinha verde, né, que a gente escrevia a giz. E passava as tardes brincando de dar aula. Então, eu botava o sapato de salto, vestia um avental da minha mãe, que era para imitar as professoras, e ficava lá dando aula a tarde toda para ninguém, óbvio, mas ficava. Ficava brincando e dando aulas. E quando as pessoas me perguntavam o que eu ia ser quando eu crescesse, eu dizia claramente para todos, professora. Isso foi se passando, eu tinha meus 6, 7, 8 anos e essa ideia era uma ideia real, eu dizia, vou ser professora. Ao longo do tempo, nós vamos crescendo, nos envolvendo com outras coisas, aprendendo uma série de coisas, fiz opções, comecei a trabalhar em banco, fiz opções pelo mercado financeiro, depois mudei a minha faculdade, concluí uma faculdade de administração, mudei para outra, fui para psicologia e aí a minha vida foi caminhando para que eu me tornasse uma terapeuta, uma psicóloga, uma profissional facilitadora de autocura. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar, gente, que grande parte da minha vida profissional eu acreditei que trabalharia em recursos humanos pela minha formação de psicóloga. E trabalhei em consultorias, em áreas de recrutamento e seleção de pessoas, em área de treinamento, sempre fazendo o que a gente chama de backstage, né? Ou seja, sempre fazendo a parte de trás da coisa, sempre trabalhando no bastidor, criando cursos para as outras pessoas ministrarem, desenvolvendo vendas de serviços de consultoria para outros profissionais entregarem. E por muitos anos eu passei a minha vida escondida dessa atividade de ensinar. E eu achava assim, eu gosto do meu trabalho, né? Só fui perceber qual era o meu verdadeiro propósito de vida e aquilo que eu amava fazer quando eu realmente me dei conta de que eu vim para ser professora. Mas uma professora diferente daquela que eu entendia e acreditava, daquele modelo que eu tinha quando eu era criança. Né? Eu só consegui me descobrir como profissional e saber que eu vim para esse mundo para fazer isso quando eu assumi esse meu lado de ensinar as pessoas, de orientar, de compartilhar o meu conhecimento. Então, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo várias coisas em várias áreas diferentes, inclusive na área da espiritualidade, do campo dos tratamentos emocionais, mentais, em várias linhas diferentes. E fui percebendo ao longo do tempo que o meu verdadeiro propósito, o meu verdadeiro papel, apesar de eu atender em consultório, de fazer todos os tratamentos que eu conheço e domino, eu ensino as pessoas, tanto em consultório como nos cursos, nos treinamentos, nas formações que a gente faz, a transformarem a sua vida, a se conhecerem, a se tornarem pessoas cada vez melhores, mais felizes, mais inteiras consigo mesmas. Então, eu venho compartilhar essa história com vocês porque, assim, lá de pequenininha eu já sabia, né? Eu vim ser professora. Então, essa pergunta vem assim: o que você deixou de ser quando cresceu? Porque quando você era pequeno, você sabia. Quando nós temos aí a nossa ligação de 0 até 7, 8 anos de idade, nosso pezinho está mais do lado da espiritualidade, está mais do lado da dimensão de lá do que de cá. E com certeza, neste momento, a gente sabe aquilo que a gente quer para a nossa vida, aquilo que nós viemos fazer, porque o nosso campo superior, o nosso corpo mental superior, tem conexão direta com a gente neste período e consegue nos informar aquilo que nós viemos fazer. Então,
encontrar o nosso propósito de vida, muitas vezes, é reencontrar, porque nós já sabemos o que é. Eu dizia que atendi uma pessoa essa semana a respeito desse assunto e ela me disse assim, com sua autorização, né? Vou dizer, ela me disse, eu sei que eu gosto de determinado tema, de determinado assunto, é realmente o que eu gostaria de fazer, mas tem horas que eu quero, tem horas que eu não quero, eu fico em dúvida. E aí vem o nosso tema real de hoje, que é o medo, né? Por quê? Porque a gente cresce, sai dessa fase de 8, 9 anos de idade, onde a gente sabe o que a gente veio fazer aqui, onde a gente tem essas profissões muito definidas, e aí nós começamos a ouvir as opiniões alheias, né? A opinião dos pais, porque são mais velhos e sabem o que é melhor para nós, a opinião dos professores, dos amigos, dos colegas, e isso começa a influenciar e manipular as nossas decisões. E nós começamos a partir para um processo que é o processo da sociedade, né? Então eu tinha lá em mente, eu vou ser professora, aí começa, não, mas o professor, será que o professor ganha bem? Mas será que eu consigo ter um bom resultado? E a gente começa com todos esses questionamentos, com o medo de não dar certo, nós começamos a mudar e a ir por um fluxo, que é o fluxo da grande maioria das pessoas, um fluxo que não é o nosso fluxo natural, e sim o fluxo da sociedade. E passamos a fazer escolhas, muitas vezes, que não são aquelas que verdadeiramente estão ligadas à nossa missão e ao nosso propósito de vida. E essas escolhas vão nos envolvendo cada vez mais nesses propósitos distintos daquilo que nós viemos fazer. Então, você faz uma escolha para entrar numa determinada empresa, né? Porque você não tem uma função específica, você nunca trabalhou, você não tem experiência, aí você entra numa empresa. Essa empresa trabalha numa determinada área. Então, você já pensa assim, bom, se eu estou trabalhando nessa empresa e a área é essa, eu vou começar a estudar nessa área, porque aí eu começo a investir na minha carreira profissional dentro desta empresa. E dessa forma, você acaba fazendo escolhas. Escolho estudar determinado assunto, porque este assunto tem a ver com o meu trabalho. E aí você vai cada vez mais investindo tempo, dinheiro, aprendizado, conhecimento neste tema. Só que este tema não é aquilo que você sempre quis, aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você acreditava que era o seu verdadeiro caminho. Você escolhe por uma indução, por um aspecto de conhecer, do que as pessoas te falam, da oportunidade que a vida te deu, e você se agarra a essa oportunidade e constrói toda a sua vida estruturada em cima disso. E, gente, pasmem, mas às vezes a gente passa 20, 30 anos da nossa vida e da nossa carreira profissional embasado numa situação como essa. E aí chega um determinado momento que a nossa alma começa a gritar internamente. Gritar dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso fazer aquilo que eu vim fazer. E eu tenho certeza que é esse o momento que você está vivendo agora. Até porque o planeta está impondo essa reflexão para nós. Nós já falamos na semana retrasada também. A chegada de Saturno nos faz realmente rever esse posicionamento. Então, esse ano de 2017, cada vez mais ele vai estar gritando isso para nós. E a gente vai se perguntar, o que eu tenho que fazer? Como é que eu jogo fora 20, 30 anos da minha vida profissional, da minha carreira, para simplesmente mudar para algo que eu não sei o que é? E eu vim hoje aqui para dizer para você, este sentimento é simplesmente o medo de enfrentar o novo, o medo de ir para algo que é desconhecido. Mas, gente, fazer escolhas não significa que você vai defini-las para o resto da vida, né? Eu ouvi hoje, inclusive, aqui no programa, meu amigo Marcelo falando sobre isso, né? E reforço, faço as palavras dele e as minhas. Escolhas não são eternas, escolhas não são para o resto da vida. Você tem o direito de fazer escolhas, errar e modificar. O importante é que você faça o movimento de mudança, que você dê o passo, que você vença o medo de fazer o movimento. Esse é o principal fator, o principal aspecto para que você possa efetivamente mudar
o teu projeto e entrar no fluxo natural da sua vida, do seu propósito de vida, para que você siga aquilo que você realmente veio fazer e consiga dar paz e tranquilidade para sua alma, para que você consiga viver de maneira feliz, de maneira integral, de maneira inteira, e que você possa espalhar isso à sua volta. Então, eu já dizia, né, é importante que a gente olhe para tudo aquilo que nós construímos, para tudo aquilo que nós aprendemos, porque com certeza tudo isso é material importante para você utilizar naquilo que você vai construir daqui para diante. Mas nós não podemos ficar presos naquilo que foi construído até agora. As escolhas são necessárias para que as mudanças ocorram, para que a gente possa, sem nenhuma dificuldade, começar a construir novos padrões, novos parâmetros de crescimento, novos conhecimentos, para que a gente se integre numa nova área. E eu diria para você que, na grande maioria das pessoas, essa área é completamente diferente daquela que você vem fazendo até agora, daquilo que você vem atuando, da forma como você vem trabalhando. E diria mais, né, eu seria um pouco mais ampla até nesse sentido. O momento que nós estamos vivendo é para um momento de transformação geral, não só do seu trabalho. O trabalho ele é mais gritante porque eu diria que você passa grande parte do seu dia, né? Se nós pensarmos que nós temos 24 horas em um dia, que já não são mais 24 em função aí do aceleramento do tempo, mas se nós pensarmos de forma ortodoxa nas 24 horas, eu diria para você que você passa de 8 a 12 horas por dia voltados para o seu trabalho. Então, por isso que o trabalho é o local onde isso se mostra tão gritante, né? Porque você tem muito tempo da sua vida dedicada a essa atividade. E quando você vem para construir um determinado legado, vamos dizer assim, e está num caminho diferente ou oposto àquele que você deveria, a sua alma vai o tempo todo te indicar que isso não tá legal, não é a melhor opção para você. Então, vai refletir na grande maioria das vezes no trabalho, porque o trabalho é o local onde você passa a maior parte do tempo. Mas a pergunta é, como é que você está lidando com a sua vida, né? Como é que você está lidando com as relações, com as pessoas que estão à sua volta? Você continua fazendo tudo como você sempre fez, acreditando que você é o dono da verdade, que a forma como você pensa é a forma correta, é a forma perfeita e que o outro está errado? Que o problema está exatamente no que o outro te fala, na maneira como o outro lida com você? Né? Eu ouço muitas pessoas falando e dizendo milhões de vezes, não, porque a pessoa me fez isso, porque o fulano tem inveja de mim, porque o Beltrano gerou uma determinada situação na minha vida que eu não consigo sair. Gente, ninguém tem poder sobre a sua vida. Você é o dono do seu espírito, do seu corpo. Você é você em espírito e é responsável por tudo aquilo que foi gerado na sua vida. E quando eu digo responsável, eu gosto sempre de frisar que a palavra responsabilidade significa habilidade de resposta. Então, quando você é responsável por algo que aconteceu na sua vida, significa que você tem habilidade para lidar com aquilo, você tem habilidade para responder sobre aquela situação e não simplesmente levar essa responsabilidade para os outros. Né? Eu vejo muitos pacientes em consultório que tentam, muitas vezes, jogar os seus problemas para nós terapeutas, para que nós possamos dar uma solução para que isso seja resolvido na vida dele. E isso não existe. Né? O papel do terapeuta é apoiar, levar você para se conhecer a ponto de saber como fazer e não fazer por você. Não existe quem esteja aqui para fazer para você, muito menos para decidir para você. Porque o medo, ele te leva a uma situação muito triste, que é a situação de indecisão. Quando você tem medo de assumir, medo de decidir, medo de fazer acontecer, você fica indeciso, você fica em cima do muro e tende a se apoiar naquilo que já existe, naquilo que já é concreto, porque o desconhecido, o novo, é mais desconfortável
do que aquilo que você já tem em mãos. Então, o meu maior convite para você nesse final de ano, praticamente nesse último programa do ano ainda, meu, né? Porque o Claudinei ainda vai estar com vocês na quarta-feira da semana que vem. Mas nesse último programa do ano que eu estou fazendo, eu quero deixar o meu convite para você, exatamente no sentido de olhar para você e perceber que escolhas que você tem, que você não está abraçando com todas as forças, que escolhas que você precisa fazer, que você pode fazer, que você está vendo hoje como motivo de dificuldade na sua vida. Porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem para mim o seguinte: Vanessa, mas eu não sei o que fazer. Né? Eu não consigo decidir, eu não consigo saber se o caminho certo é esse ou aquele. Você nunca vai saber, você não tem previsões, você precisa apostar. Você está num papel de abraçar as oportunidades que a vida te traz. Se da maneira como você tem vivido, da maneira como você tem estruturado a sua vida profissional até hoje, não está funcionando, você não está feliz com isso, por que não fazer uma tentativa diferente? Né? Você está reclamando que não está bom, mas não quer mudar. Né? Resiste a fazer uma mudança, a fazer uma nova escolha. Escolha que pode fazer com que você mude 1, 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias para que você realmente atinja o seu verdadeiro objetivo e o teu grau de tranquilidade, de paz, de felicidade. Então, meu maior convite para você hoje é: olhe para dentro de você. Busca a informação. O que você deixou de ser quando você cresceu? O que você abandonou na sua vida que você tanto amava, que você tanto gostava? Quais eram as coisas que você apreciava, que eram legais de fazer, que você curtia fazer e que você deixou de fazer? Quantas viagens, quantos passeios, quantas pessoas você foi abandonando ao longo da sua vida em função de situações que você gerou para você e que aquilo te fazia bem. E hoje você olha para trás e sente saudade, né? Mas você pode colocar essas atividades, essas coisas novamente na sua vida. Então, o meu convite para você hoje está neste sentido. Busque o seu verdadeiro propósito dentro de você. E se você acha muito difícil, se você está muito confuso ainda para conseguir entender, nós temos condição de te ajudar. Eu tenho condição de ajudar você dentro deste trabalho que eu realizo, através da avaliação integrativa, onde a gente consegue identificar o seu propósito de vida, se existe algum processo de desequilíbrio que está interferindo nesses resultados e que precisam ser eliminados para que você possa fazer uma boa escolha, para que você possa fazer um bom caminhar daqui para diante. Então, aproveite que nós estamos encerrando um ciclo, iniciando um novo ciclo que vai exigir da gente mudanças e coisas que sejam feitas de forma rápida, porque o nosso tempo já está curto para criar esses novos padrões. E agende sua consulta, verifique o que você pode fazer, o que está desequilibrando sua vida, o seu processo, o que você pode fazer para se transformar e para modificar para o ano de 2017. E juntos a gente vai construindo este novo caminho que você pode gerar e criar para que a sua vida realmente seja mais tranquila, mais feliz e mais em paz. Eu vou deixar para vocês os meus contatos para que você possa, inclusive aí nesse período de férias entre Natal e Ano Novo, fazer leituras, conhecer várias coisas que nós fazemos e que nós temos de informação para vocês. Então, o meu telefone fixo de contato lá do consultório, que fica no Espaço Ecolos na Saúde, é 2592-4917, DDD 11 2592-4917. Ou o celular e o WhatsApp 11 94731 9402. Vou repetir, 94731 9402. O meu site, onde tem vários artigos e vários materiais explicando como é o nosso trabalho, é o Vanessa Queiroz, Vanessa com V, 2 S, Queiroz com Z.com. Então, www.vanessaqueiroz.com.
Você encontra também os meus vídeos e informações a respeito do trabalho nos 2 canais do YouTube que nós temos, que é o Facilitadores de Autocura e Vanessa Queiroz. E também a minha página Terapeuta Vanessa Queiroz no Facebook. Lá você conhece todas as nossas informações, tudo aquilo que nós temos para compartilhar, e eu quero deixar aqui o meu grande beijo, o meu grande abraço para todos vocês, um desejo de que nós tenhamos aí excelentes festas, um excelente Natal e um ano novo realmente diferente, promissor, para que a sua vida possa se transformar numa nova frequência a partir daqui. Um grande beijo a todos e até o ano que vem.